Vou começar agora, não. Pronto. Se eu começar agora, não, cara. Aí vai estar registrado essa resenha aqui. Bom, vamos ter que reunir com o bicho mesmo. Lá no dia do curso que a gente deu junto, não rolou tanta coisa teórica assim, né? Achei que ele fosse seguir mais ou menos na mesma linha. Então. O jeito que ele traz a prática incrustada ali é um jeito que comunica a galera, né? Mas aí o problema é o conceito mesmo. Caralho. Vamos, Jean. Tem que mandar mais uma listinha de test flight aí pra mandar. Quem que é? Eu não sei se o meu já te falou pra mandar da Lisa lá do Otamiro. Mas tem o João Vitor lá que eu tô atendendo. A mulher do Guto. Ué, só mandar aí. Eu adiciono lá. Tudo versão velha. Não, o João Vitor pode ser versão nova, né? Acho que sim. Delia não tá aí, não? Sei, Que não. tem ele. Que não. Aí. José Rubens. Olá, tá me ouvindo ou não? Tá ouvindo? Opa! Só gente boa aí, não tem nenhum bobo, né? Por enquanto, sim, né? Só gigante, é? Por enquanto, sim. O Milton não entrou ainda. Eu que sou o vovô, meus neurônios já estão meio moídos, cara. Parabéns, agora viu? sim, Delia. Os melhores da América Latina. Os neurocientistas mais loucos que eu conheço na minha vida, que eu conheci. Eu conheci muitos também, vocês são os caras, viu? Tá chegando. Tá gravando ainda ali. A gente pode usar isso a nosso favor. Peraí, deu um pau aqui. Deixa eu ver. Onde eu estou? Falou que tá gravando, o Delia já começou a fugir lá. Não sei o que aconteceu, cara. Tudo bom, agora Luiz? Voltou. Aí. Voltou. E aí, Luiz? Daí, Caio, beleza? Tudo bom. Tranquilo? Tranquilo. Já fica, então, um convite para uma próxima. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite ao senhor. E aí? Bom, esperando o palestrante aqui. Muito obrigada, deputado. 3 frases que o deputado disse que... Desculpa, na primeira eu não consegui, cara. Eu estava enrolado aqui. Eu não consegui me desvencilhar dos compromissos que eu tinha. Mas chegou a ver a gravação lá? Ainda não. Tá aqui na lista de prioridades. Eu não consegui ainda. A pandemia está me deixando... Voltei a ser treinador. É difícil. É mesmo, Delia? Como é que tá isso aí? Tô atendendo 2 famílias com o meu método, né? Mas é assim, 4 crianças de 7, 8 e 10 anos,
uma menina de 15, o pai, a mãe e a avó. Rapaz, Todo mundo, Bom, aquele legal. material, aqueles óculos, eu ainda não estou usando, depois preciso ver com vocês para fazer funcionar aqui, porque nessa época de pandemia, ninguém quer meter óculos, né? Essa que é a verdade. Tá? Vocês devem estar passando alguma coisa aí nesse sentido, orientações e tudo. Sei. sim. O óculos também, Já entrou aí, ó. o Senaptec, eu comprei tal. Não dá para ninguém, é só para um usar e volta, não dá para ficar fazendo asepsia na frente do cara, para o outro usar, né? Jean, tá por aí? Boa noite, tô por aqui. Tudo E bem? aí? Tudo certo? Tudo jóia? Tudo ótimo. Preparado aí? Como é que tá? Sim, tudo certo, a hora que vocês quiserem. Tá legal. Ó, vamos inteirar 5 minutos aí. A gente passou 3 e começamos. Tá gravando mesmo, depois a gente deixa disponível para o pessoal. Certo. Beleza. Jean, você ainda não conheceu o Delia e vice-versa aí, né? Não, Delia, se quiser se apresentar aí, usar esses 2 minutos. 2 minutos, hein, Delia? Porque eu sei que 2 minutos, se o tá cara bom. for falar o currículo dele aí, Não tem currículo, eu tenho idade. Eu tenho quilometragem. Bom, eu sou José Rubens Delia, trabalho com alta performance direcionada a diversos esportes, principalmente automobilismo, já há 30 anos, estava contando o tempo, e trabalho com vela, né, hipismo, e também com, vamos dizer, com as pessoas, com famílias, e que querem melhorar a atenção, que querem parar de consumir tanta Ritalina e fazer com que as crianças fiquem mais focadas e tal. Eu tenho meu filho, mais dois profissionais que trabalham comigo. Tem uma empresa que chama Pilotec, onde a gente tem todo o aparato do sensorial, né, os painéis, os testes e tudo, que é muito bem recebido dentro do nosso sistema. E tem um método chamado método psicofísico, que o objetivo é fazer com que as pessoas tenham simultaneidade, que as pessoas façam exercícios para ativação, enfim, e enquanto estão malhando, né? Enquanto estão fazendo funcional, qualquer coisa que a gente direcione para o treinamento. É isso. Obrigado. maravilha. Maravilha. O Delia foi um dos primeiros caras com quem a gente conversou, né, Delia? Verdade. No início lá da nossa aplicação aí, Delia estava junto, Delia lá na Pilotec. Muito legal. Caio, Vitor, vocês querem fazer alguma consideração antes ou já vamos direto para o Jean? Não, vamos lá. Vamos lá. Ô, Só... Cristiano, seja bem-vindo aí. O Cristiano chegou aí. É só passar aqui como é que a dinâmica vai funcionar, né? A apresentação faz parte aí dos processos da certificação do Jean como time sensorial. Ele vai apresentar aí a gente estipulou um tempo aí de 20 minutos, né, para apresentação, né, até 20 minutos, se ele acabar antes, não tem problema. E aí depois a gente entra numa discussão aí que com limite é até as 9h30, incluindo aí um fechamento, né? Então vamos seguir esse cronograma aí da apresentação. Beleza? certo. Posso então? Chique, tá contigo, Jean. Tá certo. Bom, deixa eu começar a apresentação aqui primeiro. Vocês estão vendo já? Já estão assistindo? Já tá aparecendo? Sim, tá aparecendo aí, sim.
só ajustar aqui. Deixa eu colocar assim, vou colocar, tá dando para ver ou tá pequeno? Porque aí depois eu aumento um pouco. Acho que vai dar para ver legal. Porque se eu botar em modo apresentação, eu vou deixar de ver vocês e a minha interação pode ser que eu me perca um pouco. Mas vamos lá. Essa aí é a apresentação da minha certificação, né? Eu desenvolvi através do todo o conteúdo que os meninos me passaram, o Caio, o Vitor e o Milton. Acredito que para vocês, né, também foi da mesma forma. E aí eu procurei a sensorial porque eu precisava de uma ferramenta em que eu pudesse avaliar as funções executivas do meu atleta. E a gente sabe que existem muitos treinamentos cognitivos, né, acontecendo. Na verdade, o treinamento cognitivo ele sempre aconteceu, mas de uma forma mais, vamos dizer assim, menos específica, né? Então, a partir da avaliação, que surgiu o meu interesse, é que a gente pudesse trabalhar de uma maneira mais específica, atendendo o que o atleta realmente precisa, saber se ele realmente precisa de uma determinada habilidade, ou se ele precisa, se a gente vai no foco da onde ele já é bom, ou se a gente busca melhorar o que ele ainda não é bom, mas para a gente saber disso somente avaliando, né? Então, por isso que eu me interessei pela avaliação da Sensorial Sport. E aí o principal objetivo, né, a gente sabe que é a melhora da performance esportiva, todos nós estamos em busca disso, né, somos pesquisadores insistentes nisso, e o treinamento cognitivo ele busca trazer, né, atletas mais inteligentes. Quando a gente fala de atletas mais inteligentes, né, quando a gente fala de inteligência está ligada a fazer boas escolhas, né, tanto na vida pessoal quanto no esporte. E no esporte a gente sabe que essa pressão é um pouco maior, né, porque a gente tem menos tempo para responder essa demanda e a gente ainda precisa que ela seja mais eficiente do que o normal, né? Então, construir atletas mais inteligentes é aquele que associa as boas escolhas com uma boa técnica, porque quando a gente fala de treinamento cognitivo, a gente não está deixando a técnica de lado, né? A gente sabe que a técnica anda junto, né? E também com uma velocidade de processamento e execução que seja condizente com essa performance, né? E o objetivo também, então, é a melhora da tomada de decisão, que é o fator X aí dos nossos estudos, que seria fazer uma boa escolha no menor tempo possível, né? Quando a gente fala disso, de tomada de decisão, fazer uma boa escolha no menor tempo possível, a gente sabe que é um alinhamento ali do nosso cérebro, né, entre a fase de planejamento e a questão da tomada de decisão mais instintiva. Então, é um consenso entre essas duas partes. E, principalmente, aí, finalizando a questão da avaliação, realmente o que a gente consegue medir, a gente consegue melhorar. Então, por isso que ela é fundamental para mim, por isso que eu escolhi uma avaliação. Objetivos específicos, a gente tem aí avaliar as funções cognitivas, né? E logo depois que a gente avaliar e detectar algumas nuances, a gente vai aplicar o treinamento, e aí a gente vai fazer um acompanhamento, uma reavaliação disso tudo, e a partir daí ajustar o treinamento, e esse é um ciclo, né, que vai acontecer o tempo inteiro, para que a gente possa estar sempre medindo e melhorando, e observando principalmente esses resultados, né, para que a gente possa saber onde atuar. Eu estou passando um pouco rápido, porque eu acabei preparando 15 slides, fico com medo de não dar o tempo. Então, a intenção do projeto que a gente tem aqui no Rio, né, com a K Sport, principalmente porque a gente trabalha com uma garotada que vai desde os 12 anos lá até profissional, né? Então, a gente tem bastante categoria, a gente tem muitas idades diferentes. Então, a gente quer melhorar esse aproveitamento dessa janela de aprendizado que existe lá na adolescência, né? Então, a gente vai buscar otimizar bastante as funções cognitivas nessa janela, né, de aprendizagem, desenvolvendo a cognição em atletas, tanto amadores quanto profissionais, né, e direcionar também o nosso planejamento, e também fazer algumas pesquisas, né, com as funções executivas e de comportamento. Na outra apresentação eu esqueci de falar que eu também sou hipnoterapeuta, então eu utilizo também da hipnose como ferramenta para a melhora da performance,
e também sou pesquisador de ondas cerebrais, trabalho também com estimulação cerebral. Então, o objetivo também é juntar essas frentes para melhorar, né, sempre o desempenho dos nossos atletas. Aí a gente tem as competências, né, para a gente poder destrinchar um pouco, né? Então, a gente sabe que a tomada de decisão, ela parte da atenção, né? A atenção, ela não, vamos dizer, não sei se é o principal, né, mas com certeza é uma habilidade que é fundamental, né, para a tomada de decisão, mas é uma das principais, com certeza, né, porque ela é quem filtra aquela informação que o atleta vai coletar, né? Então, a gente sabe que para tomar boas decisões depende da coleta de informações. Quanto mais informações eu conseguir coletar e utilizar de uma forma otimizada, mais eu tenho condições de promover a performance do meu atleta, né? Então, a gente sabe que a atenção, ela tem a atenção dividida, né, que é como o atleta ele consegue lidar com as informações que não estão no seu foco, no seu centro. A gente também tem a atenção seletiva, que é quando o atleta consegue, então, escolher o que é mais relevante para ele e se concentrar nas informações mais relevantes, e quanto que o atleta consegue sustentar essa atenção, né, por quanto tempo ele consegue fazer isso. É um desafio a gente conseguir, acho que é um grande desafio, a gente conseguir manter essa atenção sustentada aí, porque a atenção por alguns momentos, o foco por alguns momentos, a gente, né, acaba conseguindo, e com as tecnologias que existem hoje em dia, principalmente com as crianças, né, que estão acostumadas agora a ter um foco muito pequeno, né, de 13 segundos, no celular, de um vídeo, de uma coisa. Então, acho que o grande desafio agora, principalmente na adolescência, é a gente conseguir manter essa atenção sustentada, otimizada. Aí a gente tem também o controle da impulsividade, né, que é inibir as respostas incorretas, sempre de uma maneira rápida também, e aí isso vai depender da coleta de informações que ele tem naquele momento, né? Então, se ele tiver... a gente sabe que o cérebro, ele lida com dois sistemas, que eu vou falar um pouco mais à frente, né? Um sistema que está envolvido lá no tálamo e o outro, o neocórtex, que são sistemas que se diferenciam um pouco pela rapidez, né? Um é mais impulsivo, o outro é de mais planejamento. E aí a gente tem a questão ainda da maturação do atleta, né, que os atletas mais jovens ainda não têm todas as conexões construídas no cérebro, né, principalmente a conexão que começa lá atrás do visual e vai até o córtex pré-frontal, né. Os atletas mais jovens, eles ainda não têm essas conexões totalmente desenvolvidas, então alguns atletas mais jovens tendem a ser um pouco mais impulsivos, têm um pouco menos de atenção devido a esses fatos. E aí é o fato que a gente falou lá da janela de aproveitar a janela de aprendizado para que a gente faça construções duradouras e construções mais eficazes, né? E além disso tudo, a gente ainda tem os fatores emocionais que eles influem bastante nesse controle da impulsividade, não somente o fator consciente, mas fatores inconscientes também tendem a interferir nesse controle. Aí a gente tem o papel da visão, né, que é um papel que a gente está falando, né, visomotor, 85% a 90% das ações no esporte são visuais, então é uma construção de percepção, né, e construção das ações, e o papel da visão ainda tem a questão da visão periférica, né, de você aprender a utilizar a visão periférica de uma maneira mais eficaz, você começar a perceber não só o que está no seu centro, mas tudo que está à sua volta e utilizar essa informação a seu favor. E aí a gente vai falar também da qualidade de reação, porque tudo isso que está lá em cima lá vai influenciar numa reação, né, numa resposta. E aí a gente tem algumas respostas que algumas são involuntárias, né, que são os reflexos. Na educação física a gente chama de arco-reflexos, né, informações que não chegam a passar níveis corticais ou muito pouco, né, são como a dor, como sensações em que a gente apenas, a dilatação da pupila quando tem uma luz, coisas que são inconscientes do nosso corpo, que são os reflexos, né, são involuntários, a gente não pensa, eles realmente acontecem, e a gente tem a reação, que já é uma habilidade mais voluntária do atleta, né, então ele é uma ação pré-programada, e aí a gente pode trabalhar mais nessa questão voluntária do que na involuntária. Na involuntária,
a gente também pode atuar, mas de uma outra forma, não da mesma maneira. E aí a gente, nessa qualidade de reação, a gente tem a velocidade, a precisão e a constância, que são muito importantes, né, da gente conseguir manter, quando a gente for trabalhar a reação, a gente conseguir manter essa velocidade, né, que ela seja precisa e que a gente consiga ter constância nisso, não ter picos de muito bons, muito ruins, que a gente consiga manter uma média para que a performance seja mais, vamos dizer assim, mais eficiente, mais atrativa para o atleta, né? E tudo isso, a gente sabe também que quando a gente fala, estou falando agora de antecipação, né? Desculpa, está correndo um pouco, eu estou preocupado com o tempo. A antecipação no esporte é um diferencial muito grande, né? A gente sabe que os atletas, tanto no esporte quanto na vida, se a gente consegue antecipar uma situação, a gente está um passo à frente, né? Então, todas essas habilidades, quando a gente otimiza elas, quando a gente treina elas, a gente dá ao cérebro bastante informação para que ele tenha condições de, algumas vezes, antecipar algumas situações, e isso traz vantagem para o atleta, né? A gente sabe que o diferencial do esporte hoje em dia são atletas que conseguem antecipar, né, uma situação, e isso faz muita diferença, seja no automobilismo, quando o cara vai antecipar uma coisa que está acontecendo lá na frente dele, seja no voleibol, quando ele percebe o rodízio do adversário, seja no futebol, né, ou quando ele percebe para que lado o cara tende a ir, ou um pênalti do goleiro, enfim. A antecipação, ela está aí para dar esse diferencial, acredito, né, num atleta de alta performance e um atleta de nível normal. E aí a gente vai falar rapidinho sobre como o cérebro aprende, né, e basicamente o cérebro aprende através de experiências, né, a gente, a partir do dia que a gente nasce até o fim da vida, a gente está lidando ali com experiências o tempo inteiro, e essas experiências, elas vão nos trazendo memórias, né, vão gerando memórias, e algumas memórias a gente utiliza de forma momentânea, outras se tornam de longo prazo, né, e a gente associa a consolidação da aprendizagem quando essas memórias, mas nem sempre estou falando nem sempre essas memórias precisam se tornar de longo prazo para serem, de fato, aprendidas, né, mas quando a gente fala de consolidação da aprendizagem, a gente está falando de memórias de longo prazo, que são memórias que são guardadas lá no hipocampo, né, a região do cérebro, e outras também no hipotálamo, né, outras regiões. E essas experiências, esse aprendizado, ele vem através da observação, ele vem através da repetição, né? Quando a gente fala de observação, a gente está falando ali também de neurônios espelho, né? Que a gente sabe quando uma ação ela é representada no nosso cérebro, mesmo que a gente não faça o gesto motor, ele está assimilando aquilo ali de alguma forma. A repetição é porque consolida as conexões do cérebro que já foram aprendidas da primeira vez. Quando você repete, você fortalece aquele caminho, né, aquelas conexões. E através do erro também, o erro eu considero também muito importante, eu falo muito sobre isso, né, porque o erro, ele é a coleta daquela informação de que não dá certo. Quando o atleta erra, ele já sabe o que não dá certo. E isso é muito importante, né, para ele ter uma informação a mais na hora de decidir. Se ele já sabe o que não dá certo, então ele não vai mais por aquele caminho. Então ele já tem uma informação a mais e isso ajuda na tomada de decisão. Aí a gente sabe do processo de decisão, né, que ele é distribuído por todo o cérebro. A gente não pode atribuir o processo de decisão a apenas uma região do cérebro. A gente sabe que ele funciona em áreas corticais, subcorticais, ou seja, áreas mais profundas, áreas mais externas, né? E tudo passa pelo nosso controle sensório-motor, ou seja, como o atleta percebe o ambiente e como isso se traduz em movimento, né? E aí a gente tem a questão do loop de atualização, ou seja, quanto mais o atleta pratica, quanto mais ele coleta aquelas informações, o cérebro dele está refazendo as estratégias o tempo inteiro, porque novas informações estão sendo geradas, novas informações estão sendo aceitas, então ele precisa atualizar, e sempre que a gente dá mais informações, essa atualização vai ficar melhor, né? Porque quanto mais informação você coleta, mais você consegue dar informações, como eu falei, para o cérebro, do que está funcionando, do que não está, e aí ele consegue criar estratégias mais eficazes. E a gente está falando ali das sensações, das percepções,
que vão se tornar representações no nosso cérebro, e a gente vai construir um conhecimento que vai gerar uma resposta. E aí, falando do sistema límbico e o neocórtex, né, que é o alinhamento, é o consenso de duas regiões muito importantes do cérebro, né, que a gente está falando da parte mais emocional e a parte mais racional, uma parte que é mais instintiva e outra que já é mais reflexiva, né, e aí uma parte tende a ser um pouco mais impulsiva e a outra tentando fazer esse controle, fazendo essa regulação para que eles trabalhem em conjunto. E aí né, por ser mais impulsivo e mais instintivo, ele é mais rápido, e o neocórtex lá funciona de uma forma um pouco mais lenta, porque ele precisa processar mais informações. E aí eu acredito que o grande desafio da gente é a gente conseguir manter esse equilíbrio, né, a gente promover esse equilíbrio sem que haja perda de nenhum dos dois lados, que a gente haja um consenso para que o sistema límbico atue da melhor forma, que ele esteja preparado ali para ajudar o neocórtex também a reagir, a regular, e aí eles conseguem agir em consenso e equilíbrio. Isso, na minha opinião, é o que vai trazer mais equilíbrio para o atleta. E aí, como eu falei da hipnoterapia, né, então eu trouxe um aprofundamento sobre a hipnose aqui, e aí eu vou falar rapidinho sobre, eu não sei se a maioria de vocês já ouviu falar sobre hipnose, acredito que tem o Maurício aí que trabalha com mindfulness, né? Então ele já deve estar mais ligado nessa situação, mas eu vou falar rapidinho, né? Muitas vezes, antigamente a hipnose ela era vista como aquela coisa havia um misticismo em cima da hipnose, né? Como se fosse o controle da mente, né? E isso se perdurou por conta de muitas falácias, muitas coisas que foram ditas, muitos filmes que se construíram em cima da hipnose. Eu mesmo não era muito crente em relação à hipnose, até experimentar, até entender como funciona, e hoje em dia a gente sabe que a neurociência, cada vez mais, ela está envolvida com os resultados de hipnose, muitos médicos utilizam, então ela já está comprovada cientificamente como que ela funciona, e ela definitivamente não é o controle da mente, porque a gente não tem o poder de controlar a mente de ninguém, isso não existe, né? Toda a hipnose, ela é uma auto-hipnose, então a gente, na verdade, o hipnoterapeuta, ele é apenas como se fosse um GPS, ele é apenas quem conduz a pessoa ao estado hipnótico, né? Então, isso significa o quê? Que toda vez que eu for hipnotizar alguém, na verdade, eu não estou hipnotizando essa pessoa, ela está se auto-hipnotizando, né? Quando a gente fala de hipnotizar, é se colocar num estado de foco, de concentração, né? Porque hipnose nada mais do que foco e concentração numa sugestão que a gente vai trabalhar com ela. E esse estado é um estado natural da nossa mente, por exemplo, acontece todos os dias, quando a gente está dirigindo um carro no automático, quando a gente está assistindo um filme, por exemplo, em que a gente se envolve com aquela história, mesmo a gente sabendo que aquilo não é real, nosso cérebro, naquele momento, ele entende que aquilo, de certa forma, faz algum sentido, então ele reage emocionalmente para aquilo. Então, quando a gente está assistindo um filme que a gente se emociona, que a gente fica feliz, a gente está num estado hipnótico. Então, esse é um estado que acontece naturalmente todos os dias com a gente, seja assistindo um filme, seja dirigindo carro, quando a gente está dirigindo um carro, por exemplo, em que a gente vai de um lugar a outro, que a gente não presta atenção no caminho, né? E mesmo assim a gente consegue chegar. Significa, quando você está prestando atenção, por exemplo, no que eu estou falando, que agora você está concentrado, aí você também está num estado hipnótico. Então, é um estado natural da mente, né? Não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com magia, com essas coisas. E é um estado, já por ser natural, significa que todos nós podemos, né? Isso aí, não existe uma pessoa que não seja hipnotizável, todos nós podemos passar por esse processo, desde que a gente queira, né? Existem apenas duas coisas que fazem com que a hipnose não aconteça. A primeira é quando a pessoa não quer, ou seja, se ela não quer, ela não vai se engajar no processo. Como eu falei, não sou eu que hipnotizo a pessoa, é ela que faz com ela mesma, então ela precisa querer. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é seguir as instruções, né? Se ela for seguindo as instruções, o hipnotista tem condição de direcionar ela aonde a gente quer chegar, para poder causar uma ressignificação, causar uma mudança no nosso cérebro, né? Aí tem o modelo da mente, rapidinho, de Paul MacLean, né? Que é um modelo que, basicamente, a gente sabe que não
não é a perfeita explicação sobre o cérebro, mas didaticamente é muito legal da gente falar rapidinho, que a gente fala do cérebro reptiliano, né, que é aquele cérebro mais instintivo, e aí a gente está falando de impulsividade, né, a gente está falando de outras coisas. A gente tem o cérebro emocional, que é aquele cérebro que registra as informações de acordo com uma situação, quando existe um evento e existe uma forte emoção, a gente tende a guardar aquilo de uma maneira mais duradoura, de consolidar, né, de somatizar aquilo ali, e o cérebro guarda aquelas informações até situações que aconteceram, coisas até que a gente não lembra, estão lá, e a gente tem a tendência de agir baseado nessas experiências anteriores. Então, muitas vezes, a gente tem vontade de fazer uma coisa conscientemente, mas inconscientemente o cérebro ele pode travar você de acordo com o que está gravado lá. Se você teve uma experiência traumática em alguma coisa, o cérebro, por ter essa informação registrada como base lá, ele vai te dar uma informação de que você já passou por isso, então ele vai te direcionar para um outro caminho que, de repente, não é o que você gostaria. E a hipnose, ela nada mais faz do que acessar esse local, né, entre aspas, e fazer uma ressignificação dessa memória que está lá, para você poder gerar uma nova reação instintiva, né? Porque quando a gente está falando de instinto, a gente está falando de reagir baseado em experiências anteriores. Então, quando a gente consegue ressignificar ou modificar essas experiências anteriores de alguma forma, mudar o sentido, a hipnose ela trabalha muito com a mudança de percepção dos acontecimentos, né? Então, quando a gente consegue mudar a percepção de um acontecimento, consequentemente, a gente consegue mudar também algumas reações, e a gente está falando de emoção, né? De reações emocionais, não de reações, vamos dizer assim, conscientes. A gente utiliza como o neocórtex, né, para ajudar a regular e tudo mais, mas quando a gente fala de reação instintiva, principalmente em momentos de pressão, momentos de tensão, a gente está falando dessas memórias que estão aguardadas, que estão servindo de base para que a gente reaja. Então, aprofundando um pouco mais, como que a hipnose ela vai poder ajudar nesse processo de tomada de decisão? Bom, basicamente, ela vai ajudar a gerir algumas emoções básicas, né? Ela traz também autoconfiança, a gente pode trabalhar também foco e atenção do atleta, e também, falando dessas memórias de longo prazo, aí, a gente pode ensinar o atleta a superar alguns traumas, alguns bloqueios, né? A percepção da realidade também é muito importante, né? Porque, na verdade, a percepção ela é praticamente o segredo da hipnose, né? A gente conseguir mudar a percepção do atleta em relação a alguma tarefa, né? Também trabalha no controle da ansiedade. Eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade no próximo slide também. Instalação de âncoras são instalações nada mais do que a gente modular algum estado emocional que a gente queira, mais atento, mais feliz, mais motivado. É possível a gente, através da ressignificação da percepção, também instalar algumas âncoras, remover algumas crenças limitantes que o atleta possa ter, né? E aí está envolvido aí modulação do estado psicológico. E visualização também é muito legal, porque na educação física a gente já trabalha com visualização, né? Quando a gente quer melhorar algum movimento, mas quando a gente faz isso em hipnose, a tendência de que o cérebro entenda isso como uma verdade é muito maior, porque a gente está ali reduzindo o fator crítico do cérebro, aquele fator que às vezes atrapalha o atleta a entender realmente o que a gente quer, a gente faz ele vivenciar aquele momento. Então, a gente sabe que para o nosso cérebro, o que está acontecendo na nossa mente é uma verdade, não necessariamente a gente precisa estar vivenciando fisicamente aquilo. Então, a gente consegue reproduzir momentos antes de uma partida, a gente pode reproduzir movimentos, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar aí com o atleta. E aí a gente está falando aí de emoções, né, de momentos tensos, e o esporte é cheio deles, e a gente está falando também de ambientes não controlados, né, porque quando o atleta está fazendo uma avaliação lá no óculos virtual, ali é um ambiente mais controlado, e aí totalmente aceitável, porque ali a gente está querendo exatamente isso, né, controlar o ambiente para que a gente não tenha situações em que possam mascarar o resultado, né, mas quando o atleta parte para o campo de batalha ali, né, a gente está falando de um ambiente que não é controlado, que é um ambiente imprevisível,
e geralmente ambientes imprevisíveis e não controlados tendem a trazer um nível de ansiedade ou até de estresse para o atleta, né? E essa ansiedade e esse estresse, eles quebram a homeostase do nosso corpo, que é o equilíbrio, né? E aí ele começa a desencadear várias reações físicas no corpo, né? Uma delas é o aumento do cortisol e da adrenalina, que em níveis bons, a gente sabe que o cortisol ele é bom, a adrenalina ela é boa, porque gera energia, né? Faz a depredação da glicose ali, gerando energia, e isso pode aumentar o foco, pode aumentar a concentração, mas a gente sabe também que altos níveis de cortisol e adrenalina, quando a gente não consegue controlar esses níveis, quando eles se tornam além do esperado, além do ideal, eles tendem também a atrapalhar, né, porque eles acabam baixando a serotonina, acabam baixando a dopamina, que são hormônios, e outros hormônios, como noradrenalina, né, enfim, a quebra da homeostase é essa quebra desse equilíbrio hormonal, né, que ajuda o atleta ou que atrapalha, né, na questão do foco, na questão de se manter concentrado. Então, a hipnose ela é muito importante nesse, vamos dizer assim, nessa regulação desse nível bom de impulso, de foco, né? Aí eu coloquei até lá embaixo ali o nível bom, né, do atleta, ele traz o foco, traz um impulso à tarefa, né, a vontade de fazer, a adrenalina, ela faz isso, ela faz com que o atleta tenha vontade de participar de uma tarefa, né, que ele tenha ímpeto com aquilo, e os níveis altos, eles causam reações físicas daquela lá do nosso cérebro reptiliano, né, que prioriza a sobrevivência, né, e aí também atrapalha a memória, a serotonina, quando ela baixa, ela atrapalha a memória. Então, estou falando de alguns neurotransmissores aqui, mas existem vários, né? Tem o GABA, que é um inibitório, enfim, eu até anotei aqui, mas nem vou entrar muito nessa questão. Só falando do loop de aprendizado mais uma vez, porque quando a gente está falando do nível bom de ansiedade, né? Ambientes estressantes, eles nem sempre são ruins, né? Muitas vezes eles são bons, eles ajudam, né, nessa construção, nessa codificação de informações, da mesma forma que o erro lá, né, que traz aquelas informações para o cérebro do que está acontecendo. Então, quando o nível de ansiedade ele aumenta, ele é bom muitas vezes, mas é importante que o atleta saiba que esse nível não pode ficar lá em cima o tempo inteiro. Então, se ele aumenta esse nível de ansiedade de uma maneira satisfatória, ele consegue, logo depois, vamos dizer assim, de um treinamento, de um jogo, conseguir baixar isso para ele conseguir dormir, para ele conseguir descansar, aí beleza. Mas quando a gente não consegue trazer esse equilíbrio para o atleta, isso vai causar muitos danos a ele, né? Porque ele vai ficar vai trazer insônia, vai trazer outras situações que vão prejudicar a cognição dele. E aí, como atuação, eu botei algumas situações aqui para a gente gerar um bom nível de ansiedade para o atleta, né? Que um deles é despertar interesse pela tarefa. A gente sabe que, assim como o treinamento muscular, né, o treinamento físico, o treinamento cognitivo, ele também traz uma carga cognitiva alta, algumas vezes, em que o atleta se sente cansado, que o atleta, às vezes, pode achar que aquela situação, né, não é agradável em algum momento, se for demais, né, se não houver um planejamento. Então, despertar o interesse pela tarefa ajuda ele a entender o porquê que ele precisa daquilo e entender que situações no cérebro dele vão acontecer diferente do que acontece normalmente. Então, a gente tem que não só despertar o interesse da tarefa, trazendo um propósito para a tarefa, mostrando para o atleta, né, que aquela tarefa é importante para o desempenho dele no esporte, como também ensinar o atleta a lidar com as frustrações que vão ocorrer, porque quando a gente começa a inserir o planejamento, a reflexão de um movimento, a coleta de informações, a performance do atleta tende a cair, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para que o atleta não se frustre com esse momento, né? Tá muito ligado nessa situação de observar isso, tá dando esse feedback para o atleta de que isso vai acontecer, então, para ele aprender a lidar com essas frustrações que são normais.
e também fazer essa transferência positiva para o meio esportivo dele, fazer com que ele visualize que aquilo que está acontecendo ali, que aquilo que ele está vivenciando naquele momento vai ter uma transferência positiva para o meio esportivo dele, para quando ele for, toda vez que você observar uma situação em que ocorreu numa partida ou num treino, você associar ao que você fez no treino, para que ele faça essa associação, né, e desperte cada vez mais interesse pela tarefa. E a outra que é muito legal é a questão da meditação, porque eu acredito muito, eu medito todos os dias, há um ano, descobri há um ano a meditação, e só tem me feito bem, porque a gente fala de cognição, a gente fala de trabalhar funções frias, né, das funções executivas, que é aquela de planejamento, e a gente está dando uma alta demanda para o nosso cérebro, mas a gente também tem que dar tempo a ele de assimilar essas informações, de fazer conexões, de buscar outras memórias e melhorar esse loop aí de atualização. Então, a meditação, ela traz esse benefício da mente vagar um pouco, da mente poder descansar e poder, o que a gente chama da ficha cair, né? Deixar a ficha cair para que novas conexões, novas possibilidades possam ser ali elencadas ao que ele já está vivenciando. Basicamente é isso. Eu vou terminando por aqui, acho que já deu 20 minutos. Aí eu termino só com uma frase que eu gosto muito, que eu não me perguntem de quem é, porque eu tentei descobrir e não consegui. Se vocês souberem, eu agradeço. Que é o invisível transforma o visível, né? Que é uma frase que eu carrego comigo desde que esses estudos da mente transformaram não só a minha vida, como a vida da minha família e também dos meus atletas. Agradeço aí a todos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Muito legal, Jean. Parabéns. Acho que eu vou começar a fazer aqui as minhas considerações aí. Não sei se o Milton e o Vitor têm alguma coisa antes para falar, mas eu acho que eu já vou começando. Primeiro, eu fico muito feliz, cara, com a sua apresentação. De vez em quando o Milton e o Vitor vem com uma demanda, né, você pode apresentar um conteúdo de forma mais rápida, e eu nunca consegui. Sempre quando eu começo a entrar no processo aí, eu vou me estendendo muito. Eu acho que você fez um resumo da parte, né, mais teórica ali que a gente conversou de uma maneira bastante legal, assim, com conceitos importantes que você veio trazendo, muita coisa correta, né? Como a gente está aqui nesse ambiente onde com várias pessoas de aprendizagem, de aprendizagem, de troca de informações, vou fazer pequenas correções aqui só para a informação ficar bem consolidada para todo mundo, mas essas correções, elas são pequenas, perto da ideia geral que você passou de forma muito boa, né? Então, tentar, por exemplo, algumas anotações que eu fiz, vou rapidinho nelas aqui. Atenção dividida, então, pegar a ideia da atenção dividida é trazer esse aspecto de fazer mais do que uma tarefa ao mesmo tempo, né? Enquanto que a atenção distribuída é um outro conceito, que seria distribuir a sua atenção não só para aquele, por exemplo, num espaço, não só para um objeto específico, mas distribuir sua atenção para uma parte maior do seu campo visual, né? Que estaria relacionado, então, a sair um pouco do foco. Quando está dividida, você tem mais do que um foco, né? Uma outra que eu vou falar, o arco reflexo também, que você trouxe muito bem, né? E é legal ter em mente que depois a informação chega, existe o arco reflexo para gerar a reação, mas que essa informação também sobe, né, depois, que a ação em si, ela não é resultado desse processamento no nosso encéfalo, mas essa informação sobe para depois modificar ações futuras, compreender o que aconteceu e assim por diante. E também diferenciar um pouco essa memória de trabalho da memória de curto prazo, né? Memória de curto prazo é aquela que você realmente armazena, mas que esse armazenamento ocorreu há segundos, há minutos atrás, né? A memória operacional não, é mais o presente, é o que eu estou usando aqui para fazer a minha tarefa. Mais ativa, né? Isso, desse conteúdo ativo que eu estou utilizando aqui agora, né? E aí
Eu Dentro sabia que desse, você ia me corrigir essa. dentro desse conteúdo ativo, eu trago memórias do curto prazo, trago memórias de longo prazo, né? E aí o papel importante do hipocampo para fazer esse intermédio, né, entre quais informações são importantes serem guardadas, né? E aí as informações são guardadas, por exemplo, eu tenho uma informação de um movimento, ela vai estar associada, né, vai ser guardada nos locais do meu cérebro aqui associados a esse movimento, né? E aí o hipocampo faz essa ligação. Então, só de maneira geral, são essas correções perto de um conteúdo muito bem revivido aqui. Foi bem legal assistir revisitar a apresentação por você. E aí sair um pouco, né, dessas correções mais acadêmicas, assim, e ir mais para um lado de reflexão, porque minha professora, minha orientadora de mestrado, ela trazia uma ideia que eu achava muito legal, que ela falava que quanto mais complexidade de comportamento, né? Então, se você pegar vários animais, né? Que era a professora de etologia, então ela estudava o comportamento de diversos animais. Quanto maior a complexidade do comportamento, maior a necessidade de diversos tipos de instinto, né? Instinto para determinados comportamentos. Então, quanto mais complexo, mais comportamentos instintivos são necessários, né? Por que que eu acho isso legal? Porque isso junta bastante uma questão que é do o que seria o comportamento instintivo, o que seria um comportamento, um processamento inconsciente, o consciente, porque assim, qual que é a função desse nosso instinto, né? A função do nosso instinto é dar alguns guias enquanto a gente ainda não está interagindo, quando a gente interage pela primeira vez ou pelas primeiras vezes com informações. Pô, como é que eu vou responder a isso? Né? Então, o instinto ele é necessário para essa questão, assim, né? De tipo, eu tenho um comportamento já pré-definido. E aí, Oferecer alguma resposta. e aí é legal a importância que você trouxe para o erro, né? Que aí vem o erro com a aprendizagem, né? Me coloquei nesse comportamento a primeira vez ali, né? Que estou lidando com nunca tá certo ou tá errado. E aí a importância do erro para definir, então, aí comportamentos que vão ser mais elaborados do que aquele primeiro inicial instintivo. Então, acho bastante legal isso, né? Porque você traz aí uma parte do seu diálogo, do seu diálogo aí, a diálogo agora, né? Mas da sua fala das funções frias, né? E eu entendo que essa é uma divisão didática ali, né, para tentar entender a cognição, essa separação, né, entre sistemas da impulsividade, do controle e tal. Acho que trazendo essa questão assim do o que vem, né, esse cérebro reptiliano, né? Então, esses comportamentos que vêm e que eles dão a oportunidade para aprendizagem através da experiência, né? Tudo isso necessita muito dessa união entre o que foi separado entre o sistema né, o límbico e o mais frio, né? E aí fica a indicação também para um livro, não sei se vocês já leram, mas esse livro, eu conversei, por exemplo, quando a gente estava na conversa quando a Tati estava fazendo a formação dela, né, ela trouxe também O Erro de Descartes, Eu ia e citar esse livro, então, Damasio, né? Do Damasio. exatamente. E aí é legal esse aspecto, assim, dessa ligação da, da, do valor que o sistema límbico traz para a informação para que possa ocorrer a tomada de decisão, né? E aí, quando as coisas se misturam mais, né? Como separar, então, se eu não consigo tomar uma decisão sem o Sim, valor que é trazido. Mas muito muito legal, legal. aprendi muito. E como uma pergunta adicional aqui, fica a questão de como que dentro aí desse processo
de hipnose, como que isso fica dentro do desenvolvimento das pessoas, né? Então, existe um momento certo para começar isso, existem abordagens diferentes para idades diferentes, e o que que isso teria a ver com o desenvolvimento do cérebro? Isso tem a ver com o desenvolvimento do cérebro por conta da modulação até de neurotransmissores, né? Quando a gente fala de foco, de concentração, a gente está falando ali de neurotransmissores que estão atuando nesse momento, dando uma vantagem, vamos dizer assim, cognitiva para que a pessoa consiga, como adrenalina, né? Inclusive, aquele documentário que tem no Netflix, Take Your Pills, não sei se vocês já viram, que fala da Ritalina, do Adderall, né, que trazem vantagens para o atleta, mas que também trazem efeitos colaterais muito grandes. A hipnose, ela, na verdade, como ela trabalha com autossugestão e com mudança de percepção, né, é como se ela servisse ali de vamos dizer assim, um placebo, né, um remédio que não é um remédio, né, é apenas uma sugestão, e através dessa percepção do cérebro você é capaz de desenvolver o potencial de ação de alguns neurotransmissores, e aí, a partir daí, você consegue aumentar o seu foco, aumentar a sua concentração, consolidar alguma aprendizagem nesse sentido. Pensando no desenvolvimento do córtex pré-frontal, eu poderia assumir que é mais fácil que um adolescente ou uma criança faça a hipnose ou não? Então, exatamente aí que entra a questão que eu coloquei das minhas pesquisas, que eu tenho vontade de fazer. Isso eu acredito que sim, eu nunca vi nenhum estudo em relação a isso, mas em relação à questão de foco e concentração, já é provado que a hipnose ela consegue manter um foco maior, uma concentração maior durante mais tempo. Então, assim, transferindo isso para o esporte, acredito que tem uma função muito, muito interessante aí a se observar, mas somente na prática, né? A gente vai poder observar isso daí somente testando de verdade. Eu nunca testei nesse sentido, e a avaliação é muito legal por conta disso, né? Porque aí dá para a gente fazer essa separação aí de grupos e observar se realmente existe essa transferência positiva. Mas eu, pela experiência que eu tenho com hipnose, que ainda não é muito grande, mas eu sou, assim, gosto muito de estudar sobre hipnose, né? E acredito muito nesse processo, nessa ferramenta, exatamente pela essa questão que eu te falei de você conseguir desencadear um potencial de ação em alguns neurotransmissores importantes, né? Tanto para inibir ou quanto para excitar, né? Depende do esporte, depende do momento, depende do que você quer, porque às vezes você quer que o atleta simplesmente descanse a mente, né? Então a hipnose ela também atua nessa questão inibitória, assim como ela atua na questão excitatória. Então, ativando os neurotransmissores corretos, acredito, não tenho, assim, né, como eu te falei, preciso comprovar, né, mas eu acredito bastante que a melhora pode ser significativa. Legal. Passo a bola aí para além do Milton e do Vitor, para quem mais quiser, né, contribuir. Eu posso fazer uma pergunta, não sei. Claro. Posso fazer uma pergunta para o Barcelos? Com certeza. Tudo bem, Barcelos, um prazer te ouvir. Você realmente é muito competente, deu para perceber que você já é um cara profundo no que faz. Eu queria saber como é que é um dia seu, porque você falou tudo isso, você tem um embasamento muito forte, mas como é que é o dia a dia? Você cuida de atletas, de jovens em formação, e como é que você atua? Como é que você começa e como é que você termina um dia? Essa é uma questão muito importante, né? Porque as pessoas têm curiosidade de saber aonde que entra isso daí. Esse que é mais ou menos o que você quer saber, né? Onde que a hipnose entra nisso tudo? É exatamente isso? Não no meu só dia a dia? hipnose, todo esse conjunto que você já está abraçando, né? Não, então, eu trabalho com atletas. Eu estou parado há um ano, estava comentando ali com o Vitor, porque eu tive um problema de saúde. O ano passado eu não trabalhei, e esse ano, quando eu estava retornando, veio essa questão toda aí da pandemia, e aí eu apenas estou estudando nesse momento. Mas eu trabalhei bastante com categorias de base, de voleibol, né? Mas nessa época eu ainda não tinha tanto embasamento,
né, para atuar nessa vertente, mas eu tenho um laboratório dentro de casa que, né, o Vitor sabe aí, que é muito bom, que é o meu filho, que é atleta, ele é atleta do Vasco da Gama, ele tem 13 anos, então ele é minha cobaia, eu estou sempre, né, trabalhando com ele tudo que eu acredito, né, inclusive é uma grande motivação para mim, porque, né, a gente quer sempre que nosso filho desenvolva, e a educação física para mim é uma paixão, então a gente une as duas coisas, ele gosta muito de me ouvir sobre isso, então que me motiva ainda mais, mas eu trabalho principalmente hoje em dia na questão de desenvolvimento científico, né? Eu ainda não tive a oportunidade de colocar muita coisa em prática dessa questão, principalmente da hipnose, que tem pouco tempo. Mas a questão da neurociência, a gente já trabalha há um tempo. Eu tenho um artigo que eu publiquei 3 artigos, né, sobre tempo de reação em atletas experientes e amadores, e aí a gente pôde comprovar níveis significantes de melhora do tempo de reação nos atletas mais experientes, provando que a prática, né, ela realmente influencia nisso daí, né, de que o treinamento ele é eficaz na melhora da tomada de decisão, na melhora da velocidade de reação, né, e basicamente é isso. Eu tô um ano parado aí, tô doido para retornar e colocar em prática. Aqui no Rio, eu estou trabalhando atualmente numa academia, que é uma academia bastante conhecida aqui no Rio, que é a Kai Esportes, e ela trabalha com bastante vertente, ela tem basquete, ela tem futsal, ela tem futebol de campo e tem voleibol. E o objetivo nosso é inserir todo esse conhecimento ali na Kai Esportes. A gente está montando um laboratório lá dentro da Kai Esportes, que já deve começar agora em agosto, se Deus quiser, dentro da neurociência, para a gente poder abraçar essa questão de uma forma mais né, prática, assim, vamos dizer. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu muito bem, eu só acho que você se equivocou, você está trabalhando muito. Você não está você não está na operação, na prática, porque pouca gente está, mas, na verdade, você está desenvolvendo o que você precisa, né? Para ser esse grande mestre aí. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Alguém mais, pessoal? Você tem uma pergunta? Ou eu faço alguma pergunta? Você tem? Eu tenho... pode ser longa, na verdade. Manda aí. Manda aí. Eu estou nesse mesmo problema. Tá. Cara, então assim, eu vou aproveitar para te dar parabéns, concordo plenamente com o Caio, que é muito legal ver você trazer, você trouxe tudo que a gente fala praticamente, né? Foi muito legal mesmo. Fico com a curiosidade. A pergunta dele foi bem bacana, porque eu fico com a curiosidade de ver onde que isso vai entrar na prática mesmo, né? Então, você vai pegar esse garoto, esse atleta e vai aplicar a técnica de hipnose nele, junto com o treinamento, junto com o físico, enfim, você está com algumas ferramentas aí. Tenho essa curiosidade. Eu ia fazer, na verdade, uma provocação até, assim, e isso pode gerar uma discussão, mas onde você vê, são 3 palavras que eu acho que elas em algum momento entram, me inspiraram aí, né, essa provocação, que a partir do seu conceito de hipnose, né, que é hipnose, mindfulness e estado de fluxo, onde elas se aproximam e onde elas se separam, né? Se separam. E acho que como a gente tem um cara muito fera em mindfulness também, por isso que eu falei, né? Isso não é uma pergunta exatamente, mas é uma proposta de discussão aí que talvez fique para uma próxima, né? Mas qual é a sua impressão sobre isso aí, prioritariamente? Não, legal. Bom você falar sobre isso.
eu acredito muito nessa ferramenta exatamente por conta disso, né? Porque quando a gente fala de momentos de tensão, né, que é onde o esporte está ali, que o Caio estava falando também, de momentos em que a gente tem um certo estresse ali, que causam um aprendizado, né? Trazem algumas memórias para o atleta que vão ajudar ele ajudar a planejar ações futuras. Eu acredito que a ferramenta da hipnose ela é muito importante, porque ela pode ajudar o atleta exatamente no que você falou do fluxo, porque como algumas reações, né, são primeiramente instintivas, quando a gente consegue alterar memórias de longo prazo, não vou dizer alterar, mas mudar a percepção de certas memórias, você consequentemente vai conseguir também mudar um pouco do instinto do atleta, né? Então, e aí a gente está falando de emoções, né, de medo, de ansiedade, de situações que podem travar ele em certos momentos, né? Ou deixar ele mais tranquilo. Às vezes, um atleta ele tem muita, vamos dizer assim, muita ansiedade antes de uma partida, e aquilo ali prejudica ele tanto tecnicamente como cognitivamente, por conta da quebra da homeostase lá, da questão dos neurotransmissores estarem, né, não estarem nos seus níveis normais ou níveis, vamos dizer assim, bons para executar a tarefa, né? Então, quando acontece situações de estresse e ansiedade que são normais no esporte, né, se o atleta ele não sabe lidar bem com aquilo, é porque existe alguma situação em que... Porque existem dois tipos de ansiedade, né? Aquela ansiedade que é de momento, né? Que é de situação, que, ou seja, uma situação ela vai trazer uma ansiedade que é normal, que ela em níveis bons, ela traz benefícios, ou também em situações em que o atleta não consegue lidar com essa ansiedade. Então, quando ele não consegue lidar com essa ansiedade, a gente precisa investigar o que está acontecendo, né? E geralmente tá relacionado às memórias de longo prazo. Pode ser um trauma, pode ser alguma coisa que ele ouviu a vida inteira de um técnico, alguma cobrança exacerbada de pai ou mesmo do próprio clube e tudo mais, e que está trazendo para ele algumas limitações, algumas crenças para ele que podem estar limitando ele. Então, na verdade, a ferramenta da hipnose ela ajuda tanto, porque a hipnose ela é uma ferramenta, né, que a gente não está falando de somente terapia, a gente está falando de uma ferramenta que trabalha em várias vertentes, e a terapia é uma delas, né? Então, se a gente falar de ansiedade, de estresse, a gente está falando de a gente conseguir ressignificar certas experiências vividas anteriormente que podem estar travando o atleta, podem estar deixando ele mais nervoso numa partida, ou podem, de repente, ele pode ter sofrido, vamos dizer assim, um goleiro que falhou numa jogada, vamos dizer assim, quando ele era lá garoto, né? Falhou numa jogada importante, num jogo importante, e ele carrega aquilo com o passar dos anos, né? E isso pode trazer a ele algumas limitações e atrapalhar a performance dele, tanto técnica quanto cognitiva. E a hipnose, ela busca ajudar o atleta nesse sentido, remover essas crenças limitantes para que ele tenha um fluxo melhor, para que ele possa estar num nível de ansiedade melhor, com os hormônios lá, com os neurotransmissores mais no nível ótimo, para que ele possa ter um fluxo melhor de atuação. Acho que é mais nesse sentido. Eu posso explicar com o mindfulness junto, que justamente eu não sabia explicar a parte da hipnose, mas do mindfulness eu consigo ajudar. Mas, por favor. Parabéns, estava ótima a apresentação, estou aprendendo um monte aqui, perdi o inicinho, trazei, mas eu acho que justamente o que acontece, né, nos estudos clássicos do flow, né, do fluxo lá do Csikszentmihalyi, a condição do estado de mindfulness é considerado fundamental dentro do estado de fluxo. Por quê? Porque o mindfulness ele fala justamente estar no momento presente, e o estado de fluxo, né, essa fluidez só acontece no presente, a pessoa fica tão tomada de presente que ela acaba fluindo e fazendo as coisas com um nível de consciência, mas um nível de consciência do presente. Por isso que ela perde a noção do tempo, porque o tempo está sempre no agora. O estado de fluxo está extremamente tu está fazendo tudo no agora, sem perceber o tempo passando, porque tu está sempre nesse único momento, né? Como tem uma música que fala disso que demais atletas gostam bastante, lá um rap camisa 10, o nome dele. E justamente E é uma coisa que eu trabalho com os atletas, né? Tipo, um atirador de prato que eu trabalhei, ele fala, pô, quantos pratos tu tem que atirar? Só tem que atirar num, não importa que são 100. Só tem aquele prato.
Se tu mudar a tua técnica após do prato anterior, tu tá tirando aquele prato e tu vai errar o prato de agora. Já pensando em quando tu tem que atirar depois, tu tá errando também esse prato. Então tu só sempre atira num prato. Pode atirar 1000 vezes em um prato. Então o Mindfulness ele traz isso, né? Traz essa consciência tão grande do momento presente que tu chega a perder a noção porque tu não tá pensando quanto tempo falta, quanto tempo tu tá lá, né? Mas justamente eu acho que é aí que é o pulo do gato, né? Que é uma das grandes dificuldades a gente trabalhar com essa questão do mindfulness e do instinto e da hipnose no esporte, é que para tu atingir isso, ou tu vai ter que, a mente vai ter que estar no presente, mas o problema é que quando a gente toma qualquer decisão, ainda mais nível de esporte, né, baseado no nosso histórico, esse histórico, como o colega bem colocou, ele está sendo sempre sujo pelo passado, né? Pela expectativa do futuro, pela ansiedade de repetir algum erro passado, por alguma experiência passada também que vai atrapalhar a próxima. Então, o nosso instinto sempre é contaminado disso, né? E aí que está a grande diferença entre o mindfulness e a hipnose, e o mindfulness e até a visualização, que fazem muitos equívocos hoje dentro da psicologia do esporte com isso, porque o mindfulness ele não quer levar tua mente a lugar nenhum que não seja o aqui e agora. Porque se tu tá em outro lugar, tu não tá num estado de presença, né? E justamente a hipnose ela usa, eu acho, daí tu me corrija se eu estiver errado, né? Que ela faz o diferente, ela tenta fazer tu ressignificar esse passado, talvez às vezes revivendo a experiência, como acontece com a visualização, para justamente, digamos, limpar um pouco esse instinto, porque senão tu está tomando sempre a decisão baseada no passado, e às vezes eu digo nos meus atletas, né, tu pratica tanto o futebol, por exemplo, que tá vindo a bola e tu vai confiar no teu instinto, mas teu instinto está dizendo para te fazer aquele gesto técnico que tu sempre fez, porque aquele é o correto. Só que nisso tu perde um pouco da leitura exatamente daquela bola e tu vai, sei lá, dominar um pouquinho errado e vai espirrar a bola. E esse é uma das grandes questões do mindfulness na prática e na ação, né? Como a gente... como tu tem que praticar para ter cada vez o teu gesto do dia correto até ele ser automático, mas ele não pode ser 100% automático, porque precisa da consciência para te fazer a leitura perfeita do que está acontecendo agora. Então, se a gente responder isso, a gente fica rico, gente. Perfeito. Muito legal. Joia, Vitão. Cara, acho que a minha pergunta aí vai abrir outro precedente aí, mas talvez fique para uma provocação aí para a galera sair com uma pergunta também, né, a pensar individualmente aí. Eu discutindo com o Jean, falando sobre alguns fatores, né, principalmente do componente emocional envolvido nas tomadas de decisão, né, e a gente fala muito da engrenagem, de como que é o modelo do consenso distribuído, como que várias estruturas estão participando desse processamento, dessa atualização de informação, e onde que está e dentro dessa engrenagem toda, né, onde que está o componente motivacional, né, para a tomada de decisão. Então, eu percebi o meu parceiro mais bem colocado, eu percebi uma melhor oportunidade de outra pessoa empurrar a bola para o gol, tá aos 45 do segundo tempo, meu time precisa daquele gol para escapar do rebaixamento, mas eu chuto pro gol, mesmo desequilibrado, né? E eu percebi tudo aquilo lá, mas qual foi a minha tomada de decisão, né? Foi errada, né? Ela foi motivada pelo quê também, né? Pela minha falta de percepção, às vezes, do ambiente, ou tem um componente motivacional ali, e onde que ele entra nessa jogada, né? Ele está associado à minha intencionalidade, ele está associado aos meus planos de ação. Então, eu ia trazer pro Jean responder essa dentro da perspectiva que ele sempre trouxe do comportamento mais impulsivo, do comportamento mais controlado, e onde que um fator motivacional está presente aí para esse ingrediente a mais aí da decisão. Que é uma pergunta que eu sempre me faço também. Posso só dar uma sugestão de caminho?
Porque tá pingando, a bola ficou pingando na minha frente, eu não tô conseguindo passar pro meu companheiro aqui, melhor colocar. Não, chuta logo. O, pegando um pouco da fala do Jean aí, de maneira fria, eu traduziria isso como enviesamento dos planos de ação. Aí, da onde que vem o enviesamento, aí é outra questão. Mas pronto, é só isso. Na verdade, para mim, assim, a motivação, como eu acredito, ela tá ligada realmente àquela questão que eu falei anteriormente das experiências anteriores, né? Porque na hipnose na hipnoterapia, né, a gente tem uma máxima de que simplesmente vamos dizer assim, a força de vontade ela não é suficiente, né? A gente tem uma força de vontade para fazer certas coisas, vamos dizer assim, eu quero emagrecer, né? Eu quero emagrecer porque eu quero simplesmente, eu me sinto mal do jeito que eu tô, não me traz saúde, eu quero emagrecer e eu tenho essa vontade, eu começo a fazer dieta e vou lá e não consigo terminar essa dieta por algum motivo, né? E qual que seria esse motivo de não terminar? Por que eu não tenho tanta motivação para continuar? E aí, geralmente, a gente encontra essas respostas nas experiências anteriores, via acesso do subconsciente, né, da parte subconsciente e inconsciente, né, a gente investiga memórias mais profundas, memórias mais anteriores, porque aí tem a ver com a questão da resposta instintiva, né? Então, ou seja, o consciente quer uma coisa, mas o inconsciente ele está te protegendo de alguma forma, de alguma situação que você já viveu. Então, há um embate entre essas duas partes, e aí o alinhamento está justamente em a gente fazer essa ressignificação para que a gente consiga modificar e ele tenha mais motivação para fazer aquilo, ou seja, que ele tenha impulso à ação, que ele realmente dê continuidade a uma vontade que é consciente. Mas vamos dar deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo melhor. Um atleta que, vamos dizer, sofreu um trauma, né? Vamos dizer assim, de uma lesão, né? Ele sofreu uma lesão quando jovem, e aí o corpo dele se adaptou a fazer um certo tipo de movimento, né? E aí ele tem consciência de que aquele movimento não é o movimento ideal, que não é o movimento que ele gostaria de fazer, que não é o movimento perfeito, e ele quer mudar, mas o corpo dele diz para ele que ele não vai mudar porque eu preciso te proteger de alguma forma, porque você já, fazendo o movimento ideal, você já se lesionou, né? Que é uma crença que a gente chama de crença limitante, né? E que tem a ver com mais ou menos com a motivação. Às vezes o atleta, ele, vamos dizer assim, ele quer alcançar um objetivo, ele sabe que ele tem que treinar, ele sabe que ele precisa ter disciplina durante o dia, mas ele não consegue ter, né? Ele sabe que se ele não fizer isso, ele não vai alcançar. O que acontece, né? Então, a investigação, mais ou menos, ela é mais profunda, de tentar entender experiências anteriores que provavelmente, né, na maioria das vezes, a gente consegue encontrar isso. É um evento anterior que, às vezes, ele nem lembra, e que inconscientemente o corpo dele fica, não deixa ele avançar tanto em direção ao objetivo. Por isso que essas memórias que são registradas a partir de eventos fortes, de forte emoção, como o nascimento de um filho, ou como um acidente de carro, situações que, por exemplo, você vai, né, se você já sofreu um acidente de carro, né, eu não, graças a Deus, tomara que ninguém também nunca, né, mas se o cara já sofreu um acidente de carro em que ele bateu de frente com outro carro, ele pode querer ultrapassar o caminhão, mas toda vez que ele for ultrapassar, alguma coisa vai dizer para ele que pode acontecer alguma coisa de errado. E isso é a motivação que vai ser cortada naquele momento. Então, ele tem consciência daquilo, ele quer fazer aquilo, mas, de alguma forma, o cérebro dele vai dar um jeito de travar aquela situação para que ele, o instinto, né, priorizando a sobrevivência. Então, transferindo para o esporte, acredito que seja mais ou menos isso. Né? O cara que, às vezes, falta um pouco de motivação, não vou saber dizer o que é, mas é necessário investigar, né, a questão psicológica para a gente tentar entender melhor isso daí. Mas é um questionamento bom, assim, eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas é uma investigação muito interessante de se fazer.
Acho que é isso. Se alguém quiser mais alguma pergunta aí. Fechou, Caião? Fechou. Acho que fechou, sim. Não estou fechando, não. Estou perguntando assim, se vocês... Pode ficar à vontade. Para mim, a gente gosta de estudar isso, né? É sempre um prazer ficar falando sobre isso. Acho que se for esperar fechar, não fecha. Não fecha. Então a gente tem que botar o limite aqui e saber dos tópicos que surgiram para novas discussões, né? Novas propostas aí. Fiquei bastante motivado aqui a continuar essa discussão, a aprender mais sobre os temas levantados, e acho que esse é por cada pergunta, por cada colocação, acho que esse é o princípio dessas reuniões aqui. Então é isso. Milton, quer fechar? Deixa eu dar um parabéns pro Barcelos, hein? Parabéns, tá? Pelo trabalho. Acho que teve bastante dedicação ali, acho que teve bastante reflexão também sobre o tema, tá? Acho que deu para amadurecer ali bastante em cima de algumas questões, enfim, né? Eu também concordo com o Milton, acho que a gente é sedento por ver as coisas. Eu sempre digo, eu sou um cara também da prática, eu sou um técnico, né? Então eu sou técnico no sentido de querer ver as coisas ali em prática, realmente em campo. E por isso também da minha curiosidade, né? E espero que muito em breve aí tu possa realmente estar aplicando isso e colocando e realmente as coisas acontecendo, né? E vendo como tu vai conseguir linkar tudo isso, tenho certeza aí que vai brindar todos nós aí com a tua experiência, tá? Então, parabéns aí, enfim, pelo trabalho. Não falei muito hoje, queria mais ouvir mesmo, um pouco também porque eu tô cansado, hoje eu tô meio com sono, trabalhei um monte, levantei cedo, enfim. Deu pra ver, cara. Mas hoje eu tô cansado. Aí, e não era porque eu não tá gostando do assunto, tá gostando do assunto, tanto é que foi que me movimentou. No comecinho, mas eu tava cansado. No comecinho tava mais difícil mesmo, depois eu fui pegando, daí foi melhorando, mas hoje eu tô cansado. Isso aí. Tô cansado. Vai lavar uma loucinha. Né? Lava uma louça. Treinei hoje, tô bem cansado. Eu treinei forte hoje. Eu tô moído mesmo. Faz um triatlon, lava a louça, arruma a cama e esfrega o chão. Eu vou dormir. Tá na hora de eu dormir já, ali. Falou, professor. Valeu. Gente, então, encerrando aí, não sei se o Milton caiu, acho que ele caiu. Então a gente encerra aí essa apresentação, agradecendo aí o Jean por aceitar também a gente abrir essa apresentação para todo mundo. Acho que enriqueceu pra caramba, né? Todo mundo deu aí um feedback super positivo. A gente gravou isso, então isso é registrado. É muito legal que a gente tenha esse registro também, né? Então valeu, Jean, por topar, e aí a gente espera que em breve também a gente possa ter outras interações dessas. Se alguém sentir vontade, inclusive, de trazer alguma matemática, uma apresentação, esse espaço está aberto para esse tipo de iniciativa. Então, se alguém quiser também trazer isso como uma sugestão, como um tema aí para as nossas conversas, isso também está um espaço aberto para vocês, tá? Então, a gente pode aí pensar, a gente vai, a princípio, marcar uma vez por mês esses encontros. Esse mês a gente teve 2, porque teve uma primeira roda e essa apresentação do Jean, mas assim que outras pessoas forem apresentando, a Tati também tem uma demanda para montar essa apresentação, a gente vai fazer esse mesmo convite para ela abrir para outras pessoas. Então a gente vai sempre aí compartilhando práticas e esse espaço aqui para discussões. Agradeço a todo mundo aí, e qualquer coisa mandem mensagem, estamos no grupo à disposição e vamos seguindo essa construção juntos aí. Valeu, abraço para todo mundo. Valeu, aí. obrigado. Boa noite. Valeu, obrigado, parabéns, pessoal. Jean. Valeu, Parabéns, Jean. Obrigado, Jean. Obrigado. Tchau, pessoal.